Boa tarde para quem está chegando aí. Bem-vindos. Ana Cléia Souza, não perde uma. Davi, Prica, Jess Brits, beleza? Ó, a gente vai fazer uma live com a Jess Brits, hein? Vai ser uma live bem diferente. A próxima semana aí, fiquem atentos. José Roberto, Supremacia Online, também tem todas. Leandro Silva, Tobias Oliveiras também está participando de todas. Bem-vindos. Yasmin Silveira, minha aluna aí, dedicada. Sônia Amaral, também aluna, membro do QIE. Membro, né, gente? Membra. A Ana Cléia também está lá no QIE. A Ana Cléia já leu todos os meus livros. Só aqueles que eu não publiquei que ela não leu ainda. E aí, Ananda, tudo bem? É a Micaele. Jonathan Ferreira, vendedor de bíblias. E aí, pessoal? Hoje o tema tá bem legal, tô bem entusiasmado para falar sobre isso. É um tema diferente. Quem é aluno do QIE e assistiu lá as 5 aulas que eu gravei sobre persuasão e influência, vai lembrar do que eu vou falar aqui. É bom que reforça, porque isso é importantíssimo, tá? O que a gente vai tratar aqui hoje. Alberto Rabin entrou. Lela Chaves também, legal. Ó, pessoal, senta o dedo no like aí. Quem quiser compartilhar a live também, fica à vontade. Vamos ajudar a tornar a live mais relevante. Lembrando que essa é a 12ª live, 12ª transmissão do desafio Eu Me Recuso a Dar Errado. Tá? E, cara, tem sido muito legal, assim, compartilhar com você todos os dias aquilo que me move, aquilo que me trouxe até aqui, aquilo que eu tenho feito, ensinado, algumas coisas que eu tenho ensinado para os meus alunos. Ó, entraram aí meus amigos Tiago Noel, né? Grande amigo Tiago Noel. O Ítalo Barbosa também entrou, tá participando de quase todas aí, eu acho, ou de todas, né? Também aí se dedicando. Maicon, MP Martins, legal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a regra de ouro, né? Bem, pode ser que você já tenha tido contato com isso em algum momento da sua vida, tá? E eu quero reforçar com você aqui o porquê que essa regra é importantíssima para qualquer coisa que você se dispõe a fazer na vida. Não somente no marketing, não somente nos negócios, mas na vida. A gente tem falado aí sobre relacionamento, né? Eu tenho explicado por que é importante para você que se recusa a dar errado, para você que decidiu dar certo, independente do que dar certo signifique para você. Né? Eu tenho falado de coisas técnicas e de coisas mais voltadas para princípios, fundamentos. Ontem a live com o Anderson aqui foi sensacional, né? Foi faca na caveira, né? Ele com aquela linha Tropa de Elite dele falou coisas muito legais, o pessoal ficou realmente bem impactado com o que ele trouxe, né? Não à toa que o Anderson é meu sócio. Ó, entrou aí Mário Alvarenga, Marcos, legal, bem-vindos. Tá, e por que eu decidi falar sobre a regra de ouro? Bem, o primeiro contato que eu tive com a regra de ouro, né, foi dentro dos ensinamentos do cristianismo. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu comigo foi que em 2012, quando eu li o livro A Lei do Triunfo pela primeira vez, né, a obra do Napoleão Hill, a 17ª, se eu não me engano, regra, a Lei do Triunfo, é a regra de ouro. Né? E aí eu percebi, ao longo do tempo, estudando, lendo, que essa regra de ouro ela está presente nos maiores ensinamentos de todas as grandes religiões e de todas as filosofias da vida. Tá? Buda falou sobre isso, Jesus Cristo falou sobre isso, Confúcio falou sobre isso, dentro do islamismo se fala sobre isso, as grandes filosofias, o estoicismo fala sobre isso. E aí a gente tem vários homens de negócios endossando essa regra. A gente tem o próprio Napoleão Hill, né, colocando isso dentro da obra dele. A gente tem o Jay Abraham, que é um copywriter. Olha só como é que as coisas se entrelaçam. Paulo, você é um copywriter, por que você está falando disso? Cara, Jay Abraham, que é uma das maiores autoridades para mim, uma das maiores influências do copywriting, um homem de negócios, fala sobre isso. Deixa eu lembrar aqui. Robert Cialdini fala sobre isso, Dale Carnegie fala sobre isso. E aí, como eu falei aqui em outra live, né, eu tenho um parâmetro seguinte.
Como que eu identifico uma verdade? Ou então que algo esteja de acordo com a grande verdade? É quando várias pessoas de várias épocas, de contextos diferentes, em situações diferentes, falam coisas semelhantes sobre aquilo. E assim é com a regra de ouro. Tá? Então a gente tem, cara, 600, 700 anos antes de Cristo, gente já falando sobre essa regra. Então por que que nós, em pleno século XXI, na era digital, na era pós-digital, que é a era que estamos hoje, na era das redes sociais, dos aplicativos, devemos ignorar ou negligenciar isso? Tá? Então, a minha ideia é que você saia daqui hoje, dessa live, que vai ser curtinha, com o seguinte pensamento, de que sem a regra de ouro você não vai longe, tá? Ah, Paulo, mas qual é essa regra de ouro? Eu já vou revelar. Quem recebeu meu e-mail hoje deve lembrar que eu falei lá da história, né, de um homem que estava indo para uma cidade e aí ele foi assaltado, os caras bateram nele, tiraram a roupa dele e deixaram ele meio que desmaiado lá, né? E aí vem um religioso, né, um religioso bem zeloso, né, um exemplo, né, de comportamento religioso e passou de longe, viu aquele cara caído e meteu o pé. Depois, logo em seguida, veio um homem também zeloso, de fé e etc. Viu ele de longe e passou reto. E aí, né, um terceiro homem apareceu de uma cidade vizinha, de uma nação vizinha que era rival, né, da nação daquele homem. Parou, olhou para ele e teve compaixão dele. Primeiro cuidou dos ferimentos dele, né, colocando azeite e vinho, que eram elementos curadores antigamente, ainda são, né? E aí colocou ele em cima do cavalo, levou ele para uma hospedaria. Chegando lá, cuidou dele, ficou ali algum tempo com ele, depois falou pro dono da hospedaria: olha, toma aqui um dinheiro, né? Tirou um dinheiro do bolso, deu para aquele cara e falou: se esse cara gastar mais do que eu tô deixando aqui, na volta eu vou passar e acertar isso com você, né? Essa é uma história contada por Cristo, conhecida como o bom samaritano, né? Quem cuidou desse homem foi o bom samaritano. Né? E essa história, ela linka com a regra de ouro. Mas para contextualizar, eu quero falar com você o seguinte, olha só. Napoleão Hill escreveu: é literalmente verdade que você consegue ter sucesso melhor e mais rápido ajudando os outros a prosperarem. Tá? Isso tem a ver com o que a gente vai falar aqui. O J. Abraham escreveu: ninguém nunca terá sucesso sem ajudar os outros. Ou seja, tudo a ver, né? E aí tá aqui nas minhas anotações. Não podemos esquecer que o bem gera o bem. Se queremos ser tratados bem, devemos tratar a todos com gentileza, sem pensar em recompensas. A regra de ouro deve nos guiar ao alcance dos nossos objetivos, porque só com a cooperação mútua e honesta, sem querer derrubar o outro e nem tirar vantagens do outro, que podemos triunfar. Só conseguiremos chegar no topo se levarmos conosco outras pessoas. Cara, isso aqui é muito importante. Só conseguiremos chegar no topo quando levarmos outras pessoas junto com a gente para o topo, né? Sempre devemos buscar ganhos para nós e para os outros. Eu chamo isso de regra ganha-ganha. Tá lá no meu segundo livro, que é o meu primeiro livro de não ficção, O Eu Vendedor, o livro sobre vendas. Eu descobri isso em 2010, quando me tornei vendedor, que as relações ganha-ganha, elas são as melhores relações de negócios, quando todo mundo sai satisfeito, quando todo mundo sai feliz, tá? E existe um grande problema, um grande princípio que na minha concepção, na minha parca concepção, né, faz com que a maioria dos brasileiros fracassem e que a gente tenha essa mentalidade tacanha, né, que grande parte das pessoas no Brasil tem. Lembrando que eu nunca generalizo, tá? Sempre há exceções, inclusive se você está aqui hoje, é uma exceção, tá? O grande problema do brasileiro médio, do brasileiro praticante, é que ele quer ganhar vantagem em tudo sem dar vantagem para o outro. Aquele famoso jeitinho brasileiro, a malandragem do carioca, e eu sou carioca, se você não percebeu, né? Tudo isso linka com isso que a gente está falando aqui. Na verdade, tudo isso quebra esse princípio que é chamado de regra de ouro para a vida e para os negócios, tá? Que é fazer aos outros o que você gostaria que fizessem com você. A regra de ouro é isso, tá?
Então, se você está quebrando essa regra, você está ignorando essa regra universal, esse princípio universal, talvez esteja aí, tá, o motivo do seu fracasso. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. E agora é a hora de você colocar isso na sua cabeça e começar a se comportar dessa forma. Eu devo levar a regra de ouro para a minha vida, para os meus negócios, para tudo que eu estiver determinado a fazer. Eu devo fazer com os outros aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. E certa vez eu dando aula sobre isso, um aluno me perguntou: Paulo, mas eu não estarei sendo bobo? Eu não estarei sendo, enfim, deixa eu pensar aqui na palavra, ingênuo, né? Fazendo com os outros o que eu gostaria que fizesse comigo, sendo que, cara, a gente vê aí que tem muita gente querendo tirar vantagem de nós, muita gente querendo nos passar a perna, muita gente que vai se beneficiar da gente e não vai retribuir. Eu não estaria sendo um tolo? E aí eu disse para essa pessoa: se o outro está quebrando essa regra, esse princípio universal, cara, não é por causa disso que você tem que quebrar. E aí, qual é a grande questão em torno da regra de ouro? A regra de ouro do sucesso, que é o seguinte: ela linka com outra lei universal, que é a lei da semeadura. Nós colhemos o que nós plantamos. Se a pessoa está plantando errado, o problema é dela. Quando alguém te engana... Quer ver uma coisa muito interessante, gente? Eu falei esses dias numa conversa na minha família aqui, e o pessoal concordou comigo. É da nossa cultura a gente zoar a pessoa que foi traída, né? A gente faz piada, e eu me coloco nisso, tá? Não tô dando aqui de moralista, não. Uma coisa que eu não sou, que eu procuro não ser, é moralista, né? Nesse aspecto. E a gente zoa a pessoa, né? Ah, fulano é corno, a fulano tomou um chifre. Mas, cara, se a pessoa foi enganada, a vítima é ela. E repara como que a gente aprendeu a distorcer algumas questões. É claro que assim, num tom de piada, de brincadeira, eu não tô falando pra você não fazer isso. Mas a gente tende a encarnar, a zoar em quem foi vítima. Se uma pessoa toma um golpe, o fulano tomou um golpe lá, cara, do sócio dele. Cara, quem errou foi a pessoa que traiu. Quem errou foi a pessoa que passou a perna. Quando você é enganado por alguém, isso diz muito mais sobre a outra pessoa do que sobre você. Mas sabe qual é o problema? A gente, em vez de ficar mais sábio e prudente e observar mais comportamentos e etc., a gente começa a agir da mesma maneira que a pessoa agiu. Ah, não, se eu começar a parar de ser ingênuo, as pessoas não vão me passar a perna. Eu vou começar também a passar a perna, vou começar a querer ter vantagem. Então a gente começa a quebrar a regra, a gente não age com inteligência emocional. Então, o grande X da questão de hoje é que as pessoas estão tentando quebrar esse princípio universal, que é, enfim, atemporal. Né? Como eu falei, 600, 700 anos antes de Cristo tinha gente já falando sobre isso. Né? Hoje em dia tem gente falando sobre isso. Os coaches de sucesso, os bons coaches, né? Não estou falando aqui da galera que vem de ladainha. Então, cara, se você... Aí o Jarbas está até falando aqui, na frente dos meus filhos eu sempre faço uma chacota, é de quem dá uma de espertalhão, exatamente. Né? Aquele cara que acha que é o cara, né? Que ele vai enganar todo mundo e vai sair impune, né? E muita gente tem essa mentalidade hoje, tá? Aí, continuando aqui, olha só. Eu até aprendi o seguinte, também lá dentro da Lei do Triunfo, a gente aprende personalidade agradável, empatia, reciprocidade, generosidade, tudo isso linka com essa regra, que é fazer aos outros o que eu gostaria que fizesse comigo. E você que é copywriter, quando você aprende a usar isso dentro do esquema da persuasão, cara, você vê a mágica acontecer, tá? Por quê? Você começa a influenciar as pessoas com algo positivo, que é com algo que você gostaria que fizesse com você mesmo, tá? Então, assim, quem quiser discordar de mim, cara, você tem todo o direito. Mas eu só cheguei onde eu cheguei, e eu não acho que eu cheguei tão longe assim, eu só simplesmente me recusei a dar errado, porque eu acreditei nessa regra e decidi usá-la. Por que que hoje eu tenho, cara, a grata dádiva de ter pessoas gratas a mim, de ter ajudado a elas? Porque eu ajudei de coração. E eu não tô falando aqui, cara, pra me colocar como santo, eu tô explicando uma coisa pra você. Tá? Por quê? A regra de ouro, fazer aos outros que gostaria que fizesse com você. Se você foi enganado pelo guru, crie um curso que não engane as pessoas. Se você comprou um livro que te prometia algo e não entregou, escreva um livro que entregue algo de fato para as pessoas.
Se você foi passado para trás, você foi traído, comece a agir diferente daquela pessoa. Não aprenda, cara, os vícios dela. Aprenda as virtudes. É isso que vai te levar mais longe. É a plantação certa que vai te dar a colheita certa. Tá? E aqui tem uma frase que tem a ver com generosidade. Que generosidade linka com essa questão da regra de ouro, né? Que é fazer aos outros o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Quando você é generoso com as pessoas são como você. Uma frase do Jerry Lewis, um grande humorista aí que já partiu, ele disse o seguinte, ó: eu passarei por esse mundo uma só vez. Assim, qualquer bem e qualquer gesto de generosidade que posso fazer por algum ser humano, devo-os fazer agora. Não adiarei e nem ignorarei, pois não passarei por aqui outra vez. Né? Então, assim, cara, grandes mentes, né, de todo mundo falam sobre isso. A importância de você ser generoso, de você ser grato, de você agir com bondade para as pessoas. E por que eu devo fazer diferente? Por que eu tenho que copiar os vícios do brasileiro praticante? Né? Então, cara, essa é a ideia que eu quero trazer para você nessa live. E aí, eu até tenho aqui na minha anotação, né, da origem disso. Olha só que interessante, né? O Sermão do Monte, né, que é muito famoso, o Sermão de Jesus, ele fala sobre a regra de ouro, né, que é trate bem as outras pessoas da mesma maneira que gostariam de ser tratados por elas, ou então ama seu próximo como a ti mesmo, né? Mas olha só que interessante, no zoroastrismo, né, de 660 a 583 a.C., essa regra era colocada da seguinte forma: um caráter só é bom quando não faz a outros aquilo que não é bom para ele mesmo. E aí a gente tem no budismo: não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. E aí a gente tem no confucionismo, né, 500 anos antes de Cristo: não façai aos outros aquilo que não quereis que vos façam. E aí a gente tem no hinduísmo: esta é a suma do dever, não faças aos demais aquilo que se a ti for feito te causará dor. No judaísmo: o que é odioso para ti, não faças ao próximo. Esta é a lei toda, o resto é comentário. Gostei muito disso aqui. E no islamismo: nenhum de nós é crente até que deseje para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Cara, a regra de ouro, universal. Todas as grandes sabedorias do mundo falam dela. E quando você se dispõe a aplicar a regra de ouro na sua vida, nos seus negócios, em tudo que você faz, ou seja, fazendo aos outros o que você gostaria que fizesse com você, ou mesmo não fazendo com os outros o que você gostaria que não fizesse com você, né? Você começa a dar certo na vida. Então, Paulo, cara, desde a primeira live lá, escrevi o compromisso público de, cara, me recusar a dar errado e de me comprometer com o meu sucesso. Passei por todas as lives que você deu até hoje. Não ignore essa regra de hoje. Por mais que isso, cara, entre em conflito com aquilo que você acredita, por mais que você ache que vai ser um otário. Eu adoro ser chamado de otário no Brasil, gente. Porque quando eu sou chamado de otário no Brasil, significa que eu não estou sendo brasileiro praticante. Quando te chamarem de bobo, de idiota, de otário, eu espero que você não esteja sendo de fato e que você saiba assim: se, cara, um cara que é babaca, um cara que é otário, um cara que é traidor, ele tá me chamando de otário, é porque eu estou no caminho certo. Cara, a vida inteligente, a vida sábia, a vida de quem desfruta de coisas que a maioria não desfruta, é uma vida na contramão. Se você decidir fazer o que todo mundo faz, né? E aí as nossas mães, a sabedoria prática da mãe: você não é todo mundo. Cara, essa frase da sua mãe, que ela falou muitas vezes para você, provavelmente ou possivelmente, ela guarda um princípio filosófico. Quando você decide não ser todo mundo, você começa a ter uma vida diferente de todo mundo, é óbvio. Tá? Eu não quero que você entenda isso como se achar superior em todos os aspectos. Mas todos nós temos, né, coisas que somos superiores e outras que somos inferiores, é normal. Né? E todo homem me é superior em algo, e nisso eu aprendo com ele. É um ditado. Mas é o seguinte: escolha ser diferente. E ser diferente no Brasil é trazer a regra de ouro para a vida. É uma decisão que eu tomei e que eu desafio você a tomar. Quando você começar a aplicar isso, quando você começar a praticar isso, a
haverá uma diferença enorme na sua vida, nos seus feitos, nos seus negócios, tá? Ontem, cara, fechei um contrato com uma pessoa que eu admiro demais. E me procurou para fazer um trabalho que eu vou ficar muito satisfeito de fazer. E na hora que nós estávamos negociando pelo telefone, tanto eu quanto ele agimos, né, dessa forma, com essa postura. A relação ganha-ganha. Eu estou fazendo com você o que eu gostaria que fizesse comigo. Nós entramos num consenso. Hoje já estamos no processo de fechamento de contrato, né? Por quê? Cara, o que eu estou falando com você aqui é o que permite acontecer isso. Você fechar bons contratos, você ter boas relações. Agora, esteja preparado, porque muita gente não tem essa regra como regra de vida. E vai fazer com você o que você não gostaria que fizesse com você. Você vai se decepcionar, você vai, cara, ser traído, possivelmente ser traído, né, de uma forma ou de outra, vão falar mal de você. Mas fique tranquilo, fique com a sua consciência tranquila. Eu costumo dizer para os meus filhos, pro meu filho mais velho principalmente, né, o outro ainda não tem consciência. Uma consciência tranquila vale mais do que dinheiro no banco. Então que você possa ter isso hoje, tá bom? Ainda mais na época de hoje, né? Que, cara, parece que todo mundo quer agir como se nada fosse errado, né? Por isso que a sociedade se tornou ruim em muitos aspectos. Então fique com esse entendimento. Eu vou ler agora algumas mensagens e lembre-se, a regra de ouro é fazer aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Seja generoso, seja abundante, seja grato, tá? Acolha a dádiva da vida e veja como isso vai fazer a diferença. Fê Salles está falando aqui, ó, só verdades e o simples e básico que leva aos grandes resultados em todas as áreas da vida. Exatamente. É o simples que às vezes a gente ignora. A Ana Cléia está falando, eu já tenho isso como filosofia de vida há algum tempo e faz toda a diferença. Ana Cléia, você é um amor. Neide está falando aqui, eu me recuso a dar errado. Super necessária essa live como todas as anteriores, valeu. A Sônia tá falando, eu penso e sinto tanto isso. Muito bom, Sônia. Eu tenho os melhores alunos, gente. A Tobias tá falando, uma consciência tranquila vale mais que dinheiro no banco. Inclusive é uma frase aí para vocês colocarem no print da live, né? Outra, se vocês quiserem, é essa aqui, que eu falei no começo, que é literalmente verdade que você consegue ter sucesso melhor e mais rápido ajudando os outros a prosperarem. É meio grande, mas se quiser, eu vou colocar depois no meu story. Ninguém nunca terá sucesso, a outra, né? Ninguém nunca terá sucesso sem ajudar os outros. Então, ajude os outros, gere valor, crie produtos bons, crie soluções para a sociedade, construa, conserve aquilo que você está construindo e venda muito, tá? Então, fique tranquilo e espero você aqui na próxima live. Valeu? Rosana falando, isso é super importante, ética e generosidade. Lailson tá falando, eu me recuso a dar errado. É isso aí, gente. Vamos pro print? Printou? Então, me marque lá no story e amanhã estaremos aqui ao meio-dia para falar de outra coisa muito importante dentro do desafio Eu Me Recuso a Dar Errado. Um grande abraço, gente. Valeu!